As 42 estações no deserto. Parte 20. No vídeo anterior vimos que Piairote é uma localidade fronteiriça, situada entre o Egito e o Sinai, uma zona de transição onde Deus começou a trabalhar as primeiras experiências espirituais de Israel. As 3 primeiras paradas, Sucote, Etã e Piairote, representam simbolicamente o início da jornada cristã. Sucote, aprender a deixar a própria terra, tornar-se peregrino. Etã, deixar a parentela, romper antigos vínculos. Piairote, entrar em experiências onde Deus assume o controle. Em resumo, Piairote é o lugar das primeiras lutas, das primeiras vacilações e das primeiras grandes experiências com o Deus vivo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, na continuação, entramos mais fundo no sentido espiritual de Piairote. Vamos ao conteúdo. A dependência de Deus a partir das experiências com Deus. Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Êxodo 14 versos 2 e 3. Parece que os filhos de Israel tomaram uma direção absurda e estavam sendo encantoados entre os egípcios e o mar. Aos olhos humanos isso equivale a sair da segurança do mundo e confiar-se a um Deus invisível que não conhecemos bem e que apenas acabamos de conhecer. Um crente maduro já tem conhecimento de seu Senhor pelos muitos anos de fidelidade de Deus para com ele, apesar das aparentes contradições e absurdos, este é o melhor caminho porque determinada por Deus. Mas para um crente novo, ele não entende o valor de ter experiências em que somos colocados diante de situações de riscos para o exercício da fé. O crente novo não vivia pela fé, mas vivia pelas coisas que o davam segurança, coisas em que ele tinha o controle, que estavam debaixo de seu manejo, das coisas que lhe pareciam lógicas. No entanto agora, ele é chamado por Deus para sair de sua terra, de sua parentela e ir para uma terra que ele não sabe onde é. E, além disto, começa a ter experiências de não ter o controle da situação e ter de depender de Deus em situações extremas. Para um crente maduro pode parecer comum, mas não para um novo convertido. Assim, temos um claro modelo do operar de Deus para nos transformar. Nos chama a sair de nossa terra, nos faz peregrinos e nos ensina a fazer enramadas, tendas. Esta é Sucote. Nos chama a sair de nossa parentela. Esta é Etã. E agora nos chama a ir para uma terra que nós não sabemos onde é, assim como Abraão. Em certo sentido está Piairote. As vacilações dos começos. Piairote na Idade Média se chamava Airut, hoje em dia no Egito se chama Yangerut, e a raiz Pi não é uma palavra hebraica senão um artigo egípcio. Logo, esta palavra com sentido egípcio significa lugar de juncos. O junco na Bíblia significa em diversas passagens como a cana que se move à mercê dos ventos. Este é o lugar dos juncos, o lugar das vacilações. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mateus 11 verso 7. Foi por este motivo que Jesus disse que Pedro se chamava Simão, mas que haveria de ser chamado Pedro, pois deixaria de ser um junco para se tornar uma pedra. Então Piairote simboliza uma cana agitada pelo vento, uma experiência de vacilação, de dúvida, de inconstância. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1 do verso 5 ao 8. As batalhas espirituais dos começos. Baal-Zefon. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Êxodo 14 versos 1 e 2. Baal-Zefon era o deus desta região de Etã.
Na língua edomita e na língua egípcia se chama Baal-Zefon. Este Zefon passa a se chamar Zegon, na região de Gaza, especialmente ali se chama Dagon. Depois passou a ser chamado de Baal-Zegu, ou seja, Beuzebu. Observação: vimos com algum nível de detalhe sobre Beuzebu quando estudamos a praga das moscas e seus significados. É relevante observar que esta questão novamente volte a ser mencionada neste ponto. Em Migdol, que significa torre, estava nada menos do que o templo de Baal-Zefon. Em outras palavras, Baal-Zefon era o local atribuído a este deus. Migdol era onde se encontrava o templo de Baal-Zefon. Observe que este Baal-Zefon se refere a Beuzebu, o senhor das moscas, este príncipe satânico. Então vemos que nesta experiência de Piairote eles teriam também de enfrentar a resistência do maligno, a conjunção de malignos, as vacilações, as circunstâncias que os faziam menear de um lado para outro. Esta é Piairote, que envolve também uma situação criada por Satanás. Porém devemos ter em vista que foi o Senhor quem ordenou, diga aos filhos de Israel. Ou seja, é Deus mesmo quem está conduzindo o seu povo. É Ele mesmo que, às vezes, nos deixa passar por situações para que sejamos obrigados a vê-lo e conhecê-lo mais e melhor. Antes não estávamos acostumados a vê-lo sobrenaturalmente, vivíamos no natural, no comum, no corrente, em uma situação em que ainda dispomos de instrumentos para poder manejar, assim julgávamos que tudo ia bem, porém agora somos cristãos. O propósito de Deus aqui é mostrar que quando tudo parece que está contra nós, alguém que nós não estávamos acostumados que colocaria sua mão, assim o faz. Estas são as experiências da fronteira, dos começos. Deus luta por nós. É Deus mesmo quem diz, diga aos filhos de Israel que deem uma volta, ou seja que se voltem, e eles vinham de Ramessés, acima, havia Sucote, abaixo, e Etã ali próximo, e então logo o Senhor os envia a subir novamente a Piairote, a dar uma volta. Estes são movimentos erráticos, seguramente os egípcios devem ter pensado, eles estão desorientados neste deserto. Eles vão para lá, agora vão para cá. Os movimentos que eles estão fazendo demonstram que estão perdidos, desorientados. Devem ter pensado, agora nós os pegamos. Vejam onde estão, vejam onde foram parar. Porém isto tudo era proposital. Esta era a cartada de Deus para vencer os inimigos de Israel. Quando parece que o diabo nos levou ao extremo, que não temos saída, é ali que Deus atua e nos dá a vitória. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.